aí, galera assustada? Senhora Morte vem trazendo mais um vídeo aterrador para vocês. E hoje eu vou falar sobre os 10 casos de amigos imaginários malignos. Psicólogos e psicoterapeutas dizem que uma em cada 3 crianças tem ou já tiveram um amigo imaginário, nutrindo com ele temporariamente uma relação existente apenas na fantasia. O que não é motivo para preocupação. Será? O que muitos desconhecem é o fato de que toda criança, até aproximadamente os 7 anos de idade, possui uma certa sensibilidade com o sobrenatural, por ainda estarem conectadas, vamos dizer assim, com aquele fiozinho espiritual. Isso dá o poder à criança de enxergar o que nós, adultos, não enxergamos. E isso faz com que boa parte dos espíritos desencarnados, em sua maioria malévolos, use as crianças para perseguir as pessoas próximas a elas, muitas vezes tornando o ambiente familiar um inferno. Não significa que todo amigo imaginário seja um espírito. Muitas crianças realmente, por estarem na fase da fantasia, criam amiguinhos que só existem na sua mente, principalmente as mais sozinhas. Estima-se que até 25% das crianças primogênitas possam ter amigos imaginários. Mas existem sim crianças que podem ver espíritos, anjos, fantasmas e até mesmo demônios. Mas como elas não têm noção do que esses seres significam, na maioria das vezes elas os consideram amigos. Entretanto, nem todos os amigos imaginários parecem ser tão amigáveis assim. Conheça agora 10 depoimentos realmente assustadores de pessoas que na infância tiveram ou conheceram parentes e amigos que, quando criança, conviveram com amigos imaginários malignos. O Homem do Balanço. Eu tenho um irmão de 4 para 5 anos. Nunca acreditei nessas coisas de sobrenatural, mas houve um tempo em que aconteceram uns eventos bem sinistros. Morávamos eu, ele, minha mãe e meu padrasto, numa casa grande e que na maioria das vezes estava vazia ou eu me encontrava sozinha. Pois bem, ele brincava sozinho, mas nunca foi solitário. Então, eu não entendi o porquê de repente dele ter criado esse amigo imaginário. Acho que ele nunca deu um nome ao troço, mas com o passar do tempo, começou a chamá-lo de Homem Mau. Enquanto ele tinha esse amigo, ele ficava na varanda conversando horas sozinho, brincando com esse amigo e ninguém levava a sério. Meu padrasto começou a ter pesadelos e eu também tive um período bem difícil. Sempre que perguntávamos onde estava o Homem Mau e como ele era, meu irmão apontava para um canto vazio e escuro da casa. Podia ser qualquer lugar que não tivesse ninguém, e dizia que ele era grande, preto, disforme e com olhos vermelhos. Repetindo, eu era cética, mas um dia estava na varanda escrevendo. Meu irmão tinha uns balanços infantis daqueles que parecem uma cadeira. Ele veio e ficou parado bem em frente. Eu estava perto do balanço. Daí ele começou a rir. Aí eu perguntei o que era. Ele disse que o Homem Mau estava ali. E eu perguntei onde? Ele apontou para o balanço. Quando olhei, parecia que o troço estava balançando sozinho. Eu dei um pulo e saí correndo. Muito amiga. Minha mãe me contou que ela tinha uma amiga imaginária quando criança. E ela sempre brincava com ela. Quando a avó da minha mãe morreu, minha mãe ficou muito triste. E a amiguinha imaginária dela perguntou se ela queria ver a vozinha. Minha mãe falou que sim. Daí a amiguinha imaginária dela falou que se ela quisesse ver a avó, teria que pegar uma faca e cortar o próprio pescoço. E assim ela iria ver a vozinha dela. Minha mãe saiu chorando, correndo, e a tal menina nunca mais voltou. A Branca de Neve mandou. Eu tenho uma melhor amiga de infância e sempre íamos para a casa da avó dela. No quintal tinha uma Branca de Neve de gesso acompanhada dos 7 anões. Eu sempre gostei muito daquela estátua e às vezes me sentava de frente para ela e ficávamos conversando. Um dia ela me disse para cortar o cabelo igual ao dela e assim eu fiz. Cortei meu cabelo. Minha mãe, vendo o que eu fiz, perguntou por quê e eu respondi: a Branca de Neve mandou. Bem, fiquei um bom tempo sem ir lá por conta disso.
Mas um belo dia, lá estava eu novamente conversando com ela. Branca de Neve disse: "Mate-os." Ela se referia aos filhotes da cachorrinha que tinha em minha casa. Eu neguei e disse que não, mas ela insistiu e disse que não faria mal a eles. Ao contrário, os libertaria da mãe maldosa deles, que um dia os comeria de qualquer forma. Ao chegar em casa, enchi um balde grande de água gelada e os coloquei ali dentro. Eu não conseguia me controlar, era como se eu fosse um fantoche. Minha mãe, ao verificar, ficou horrorizada. Sentou-se e começou a conversar comigo, me perguntando o porquê daquilo. "A Branca de Neve mandou", eu disse. "Corte as cabeças." Quando meu primo tinha 5 anos, ele tinha uma amiga imaginária chamada Bu. Ele nunca me disse especificamente como ela era, mas sempre a desenhava com vestido preto e lacinhos pretos no cabelo. Embaixo do desenho escrevia Bu, o nome dela. Ele tinha vários ursos de pelúcia e juntos, ele e Bu brincavam que os ursinhos eram seus filhos. Um dia, minha tia teve que trabalhar até mais tarde e me pediu que cuidasse dele durante a noite até ela chegar. Estava assistindo TV e vi meu primo indo para o quarto. Depois disso, escutei ele rindo e resolvi ir brincar com ele. Quando cheguei em seu quarto, ele estava com a tesoura de costura da minha tia e todos os seus ursinhos sem cabeça. Eu gritei: "Por que você fez isso?" Ele largou a tesoura, me abraçou e sussurrou: "A Bu disse que eles eram filhos ruins." Quando falei isso para a mãe dele, ele disse que era mentira e começou a chorar. Hoje ele tem 8 anos e quando eu pergunto sobre isso, ele me diz que não pegou tesoura nenhuma. Ele diz que ficou no quarto enquanto a Bu ia pegar para ele. O fantasma de Valquíria. Quando minha prima tinha uns 5 anos, ela arrumou uma amiga imaginária chamada Valquíria. Ela e a Valquíria eram bem amigas e brincavam muito. Até que um dia, minha tia perguntou por que minha prima estava triste. E ela falou que era a Valquíria que estava toda machucada porque tinha sofrido um acidente horrível e tinha morrido. Só depois minha avó, que morava com ela, descobriu que o carro usado que ela havia comprado teve um antigo dono que atropelou uma criança que veio a óbito. A colecionadora de facas. Minha irmã de 6 anos entra debaixo da cama e começa a conversar. Isso por si só já é muito estranho. Mas o fato é que os assuntos que ela fala são mais estranhos ainda. Ela diz coisas do tipo: "Não posso ir com você. Ah, se fizer isso, minha mãe vai ficar triste." Bem, uma vez minha mãe começou a perceber que as facas aqui de casa estavam sumindo. Ela não deu muita importância, mas daí um dia achou a bolsa da minha irmã enrolada, enfiada no fundo do baú. Ela abriu a bolsa e viu todas as facas lá dentro. Ela perguntou para minha irmã por que elas estavam lá e a minha irmã respondeu: "Ela mandou eu colocar aí." E minha mãe perguntou: "Ela quem?" Minha irmã respondeu: "A minha amiga. Ela mora aqui, debaixo da sua cama." Às vezes, acordo e minha irmã está no meio do meu quarto me olhando com o olhar paralisado e cochichando coisas do tipo: "Vamos sair, senão ela vai ficar brava." Desde então, nunca mais entrei no quarto da minha mãe. O Homem-Sombra. Quando eu tinha uns 6 anos de idade, até um pouco mais, eu lembro que tive muitos amigos imaginários. Mas havia um especial que me atormentava. Lembro que era um homem, mas eu só via a sombra dele. Todas as noites era difícil dormir, porque ele puxava meus pés, ficava sussurrando nos meus ouvidos, gritando, falando muitas coisas. Eu ficava assustada, ia para um canto do quarto todo escuro, sentava no chão segurando minhas pernas e ficava chorando muito. Eu também via vultos em casa e muitas vozes de pessoas pedindo ajuda. Ainda bem que tudo passou e hoje eu não vejo mais essas coisas nem nada, mas só de lembrar me dá arrepios. O Gato Preto. Quando eu tinha uns 9 para 10 anos, eu tinha um amigo imaginário que ia comigo para onde quer que eu fosse. Ele era um inseto grande e só eu conseguia ver ele. Porém, depois de um tempo, ele começou a aparecer na forma de um gato, de pelos escuros, com olhos grandes e verdes. Como não faz muito tempo, eu lembro bastante dos detalhes. Ele agia de modo estranho, me mandando fazer coisas ruins com as pessoas, até que um dia ele sumiu.
Um ano depois, quando eu já tinha uns 11 anos, ele apareceu de madrugada enquanto eu assistia a TV, me chamando no quarto onde meus avós e meu irmão também estavam dormindo e me mandou machucá-los. Eu disse que não ia fazer aquilo. Ele então desapareceu e nunca mais o vi. O neném escuro. Quando eu tinha uns 17, 18 anos, eu morava em São Paulo com a minha mãe e meu padrasto. E meu irmão tinha, acho que 2 para 3 anos, sei lá. Ele era bem neném mesmo, sabe? Andava, mas não sabia falar muito bem. No corredor dos quartos, ele sempre ficava com medo. E não gostava de ficar no quarto dele de jeito nenhum, sempre indo dormir no quarto dos meus pais. Um dia, resolvemos perguntar por que ele não gostava do quarto. E ele disse: tem um neném escuro lá, atrás da porta. Daí eu falei: calma, André, é só um neném, ele não vai fazer nada. E ele disse: mas quando ele vê você, ele fica grande com olhos vermelhos. Eu fiquei apavorado e nunca mais deixei uma luz apagada naquele apartamento. Quando minha irmãzinha nasceu, pouco tempo depois, nos mudamos para Ibiúna, no interior, onde eu já havia morado quando era menor. E estávamos em uma casa totalmente nova, mas também tinha um corredor na parte dos quartos. Um dia, meu irmão se vira para mim e fala: Ti, por que esse neném escuro fica seguindo a gente? A minha mãe chamou um padre para benzer a casa e sei lá, meu irmão nunca mais falou nada. Preta, preta, pretinha. Quando minha prima tinha uns 4 anos, ela brincava debaixo da mesa com uma menina que ela chamava de Pretinha. Daí, um certo dia, ela saiu chorando e xingando a Pretinha. E a minha tia perguntou o que aconteceu. E ela disse: mãe, não quero brincar mais com a Pretinha. A minha tia insistiu para que ela dissesse por que motivo ela não queria mais brincar com a Pretinha. Daí ela falou: a Pretinha tinha trazido a mãe dela, que insistia em entrar em casa. E a minha tia perguntou como a mãe dela era. A minha prima disse: mãe, ela é maior que a porta e tem chifres. Cara, sei que a minha tia proibiu ela de brincar com amigos imaginários, mas até hoje ela ainda vê coisas. Esses depoimentos foram selecionados dentre muitos outros que estavam postados numa matéria no site Proibido Ler, intitulada Relatos Perturbadores de Crianças que Tiveram Experiências com Amigos Imaginários. Se são verdadeiros ou não, difícil saber, mas para nós que cremos no sobrenatural, tudo é possível, não é mesmo? É isso aí, galera assustada. Se gostaram do vídeo, deem um like e se inscreva no canal. Assim você estará ajudando a Senhora Morte a fazer mais vídeos interessantes para matar a curiosidade de vocês. E eu prometo não te visitar tão cedo.